Olá, bom dia! Estamos começando nosso primeiro dia de live de abril, um mês que vai ser uma grande sequência de lives para trazer mais conhecimento em relação à visão sistêmica para quem me segue, com o intuito de realmente ampliar a mente dessas mulheres que estão aqui, homens também. Homens estão chegando, homens também são bem-vindos. E o intuito justamente dessas lives é quanto mais consciência e clareza a gente tem da nossa vida, mais leve a gente consegue viver essa jornada. Então, o intuito é justamente fazer com que você tenha conhecimento do que é a visão sistêmica, do que são os emaranhamentos que você vive de forma inconsciente, que estão aí te travando, que estão aí te impedindo de ter uma vida com leveza, uma vida com fluidez, e você não sabe nem porquê, de onde que vem, né, os ciclos repetitivos, por que você não consegue, muitas vezes, seguir determinadas decisões, determinadas escolhas, por mais que você queira muito, mas você acaba se travando. Então hoje o intuito dessa live é pra gente falar sobre emaranhamentos. Bom dia, Kati! A Kati, minha primeira professora de constelação da visão sistêmica, está aqui na live, que honra! Eu sempre fico meio bamba quando a Kati está perto ou alguma das minhas professoras chegam perto, porque Voltei. É uma responsabilidade quando as nossas professoras estão perto, porque a gente precisa honrar de onde a gente veio, né? E quando a gente fala da constelação, na visão sistêmica, honrar quem veio antes, honrar pai e mãe, isso não não é direcionado somente para eles, né? Os nossos professores, os nossos mentores, a gente precisa honrar a vida deles também, porque se nós nos tornamos profissionais melhores, se nós acessamos informações que mudam a nossa vida, a gente precisa honrar quem veio antes no conhecimento também, que são os nossos professores, os nossos mentores. Então, é aquela responsabilidade, né, de honrar a vida dos nossos mentores, das nossas mentoras, que puderam transbordar na vida da gente, né? Então hoje o intuito dessa live é justamente honrar esse conhecimento e poder transbordar na vida de quem tá aqui me seguindo, de quem tá aqui me acompanhando e de quem quer também ter o acesso a essas informações, ter um pouquinho mais de conhecimento, não só sobre a visão sistêmica, mas sobre si mesmo, poder acessar sobre você mesmo. Então fica o convite aqui para você que tá nessa live, enviar essa live para 3 amigas. Porque eu tenho certeza que você e suas amigas já sentaram em algum momento juntas e começaram a falar da vida. E não falar coisas boas, né? Porque quem dera se a gente sempre sentasse com os nossos amigos para conversar só sobre coisas boas. Mas teve aquele momento que eu tenho certeza que você sentou com a sua amiga e começou a chorar as pitangas da tua vida. Porque nada dá certo, porque o emprego não tá bom, porque você só discute com a tua mãe, porque não existe homem perfeito, os homens não querem nada, só entra numa fria, minha profissão não tá boa. Então vem vindo, né? Aquele monte de lamúrias, mas você não consegue ter a percepção de como que você se enfiou nisso, ou qual que é o teu grau de responsabilidade quando você tá em uma situação dessa. Então essa live é justamente pra gente conversar sobre isso. Porque provavelmente você tá vivendo emaranhamentos na tua vida e você não sabe. Você não tem nem noção, você não tem nem conhecimento do que é isso. E é uma palavra até estranha. A primeira vez que eu escutei sobre emaranhamentos, eu fiquei assim, que diacho de palavra é essa? Do que se trata essa palavra? Emaranhamento. E emaranhamento, na visão sistêmica, é quando nós estamos vivenciando algum tipo de situação que ela está sendo refletida em outra pessoa do nosso sistema familiar.
Então, muitos dos nossos problemas que a gente vivencia, eles são por emaranhamentos, são por essa conexão invisível, essa conexão inconsciente com uma pessoa do nosso sistema, que faz com que a gente repita ciclos, que faz com que nós vivenciamos experiências não tão positivas por amor e lealdade cega, por amor e lealdade inconsciente. E aí você vai me perguntar, Bre, como assim amor e lealdade inconsciente, amor e lealdade cega? É um pouco profundo, é um pouco complexo, mas justamente estou aqui para te explicar. Justamente estou aqui para te abrir os olhos. Quando nós falamos de sistema familiar, entenda que sistema familiar é o teu sistema de origem, de onde você veio. Teu sistema, pai, mãe, vó, vô, bisavós, tataravós e por aí vai. A sua história, ela não é de hoje. Por mais que você tenha aí seus 20, 30, 40 anos, você pode achar que a tua história ela começa a partir do dia do teu nascimento. Ou melhor, no dia da tua concepção, né? Quando você tá na barriguinha da tua mãe. Lá começa a tua história. Mas não, a tua história, ela vem de muito longe. Quase que um segundo depois do Big Bang. Já ouviu falar? Tua história, ela começa lá. Quando o mundo começa a se tornar mundo. Quando a primeira célula transforma o homem em homem. Quando existe um homem e uma mulher e eles têm filhos. A tua história, ela começa de lá. E todas as experiências vivenciadas desde então estão registradas em você. E eu sei que você deve achar assim, que papo de doido. 8 horas da manhã, a guria vem aqui me fazer uma live falando disso. Eu sei, parece ser papo de doido. Mas quanto mais cedo você criar essa consciência e refletir sobre o que eu tô falando, mais cedo muitas coisas da tua vida que muitas vezes não tem explicação começam a fazer sentido. E a partir do momento que faz sentido, é onde você começa a ter novas posturas para vivenciar novas experiências. É como se você se desse a permissão de fazer diferente. Porque até então, tudo que você vivenciou hoje, provavelmente você apertou um botão de piloto automático e veio vindo, veio fazendo. E agora tendo consciência, porque na visão sistêmica a gente fala muito sobre o que é um processo emancipatório. Quanto mais conhecimento, quanto mais entendimento você tem, você consegue se emancipar do que te liga, não no quesito assim do que te liga no teu sistema familiar, mas que é nocivo para você, porque aí você consegue ter essa percepção de agir num formato diferente, de tomar posturas diferentes do que até então era acostumado, do que até então era padrão dentro do teu sistema familiar. Então, como eu estava dizendo, a sua história ela não é de hoje. Sua história ela é de muito tempo antes de você pensar ser um projeto de pessoa. Então, todas as histórias que são contadas, são todas as histórias que foram vivenciadas pelo teu sistema familiar, elas refletem em você. Você reflete todas as histórias do teu sistema em você. E aí que vem aquele tal daqueles ciclos repetitivos, aquelas situações que, sabe aquela frase? Isso acontece comigo? Não sei por que isso sempre acontece comigo. Por que eu tô sempre vivendo esse tipo de situação? Por que eu tenho o dedo podre? Por que eu não consigo conectar com um homem bom? Um homem que me ama de verdade, um homem que não trai? Por que não é fácil fazer o meu negócio? Por que não é fácil fazer dinheiro? Por que não é mais fácil, não é mais leve, não é mais fluido? Eu consegui abrir uma live e falar sem medo. Por que eu tenho tanto medo de ser julgada? Por que eu tenho tanto medo de me expor? Faz sentido esses questionamentos? Faz sentido pra você isso? Bom dia, Bel, seja bem-vinda.
Então essas perguntas, esses questionamentos que você faz para você mesma, eles não estão aí por aleatoriedade. Eles não estão aí por acaso. Eles não estão aí por azar. Eles não estão aí porque você foi a escolhida por Deus para sofrer e pagar todos os pecados do mundo. Mas você pode ser a escolhida para olhar para essas situações e mudar toda uma geração. Curar as pessoas que vieram antes de você e curar as pessoas que vão vir depois de você. E principalmente curar você. Que esse foi o grande movimento que eu fiz na minha vida a partir da visão sistêmica. Eu sempre fui uma apaixonada por conhecimento, por autoconhecimento. Eu sempre gostei de processos terapêuticos, eu sempre gostei de terapia. E tudo que me levasse para esse caminho de me autoconhecer, eu estava lá. E aí, quando eu tive acesso à visão sistêmica, foi onde eu comecei a viver um novo mundo. Porque a visão sistêmica ela começou a me trazer muita clareza. Muita clareza. E aí eu entendi que muitas das coisas que eu vivenciava na minha vida estavam além, estavam aquém de mim. E só quem vivencia profundamente esses conhecimentos, realmente se interessa pela visão sistêmica, vai entender do que de fato eu tô falando. A Bel aqui é uma parceira minha, uma colega de curso que a gente faz, de formação. E a Bel, ela pode confirmar, né, Bel? Só depois que você começa esse movimento de autoconhecimento, principalmente na visão sistêmica, tudo faz sentido. Tudo vem como se fosse um clarão. Sabe aquele dia nublado que de repente vem um feixe de luz do céu e o sol abre e as nuvens saem e abre um céu azul? É mais ou menos isso. E aí falando do tema de hoje, que são emaranhamentos. Como eu já disse, sua história não é de hoje. Sua história ela vem de muito, muito tempo atrás. Então imagine você que dentro da tua história existe um registro das mulheres do teu sistema, da sua mãe, da sua avó, da sua bisavó, da sua tataravó, que o amor não era permitido. Existe um registro de que o amor é com sofrimento. Casamentos foram somente arranjados, não foram por amor. Bebês tiveram que ser abortados porque aquele amor que foi consumado não era para ser naquele momento. Um pai não permitiu porque na época a sociedade não permitia. E aquela mulher teve que abortar aquele bebê para poder casar com outro homem que ela não amava. Ou homens machucados, feridos, alcoólatras, que agrediam essas mulheres e essas mulheres viviam caladas em sofrimentos porque não podiam se separar, porque para a sociedade isso não era bem visto. Olha só a profundidade disso. Aqui eu tô falando de relacionamento. E aí o quanto isso impacta na sua vida em relação ao amor, em relação ao lugar da mulher, em relação às permissões que a mulher se dá hoje em dia. Porque dentro desse cenário, desse único cenário que eu tô falando aqui, o quanto a mulher ela teve que ser calada, o quanto a mulher ela teve que ser encolhida, o quanto a mulher ela não tinha voz. E aí hoje, você tá aí fazendo seu negócio. Aí você não consegue falar do seu negócio, você não consegue abrir uma live, você tem medo de se expor, você tem medo de falar, você sente culpa por não cuidar da casa, você sente culpa por não ser uma boa esposa, você sente culpa por não ser uma boa mãe. Olha como isso, um único cenário que eu tô usando como exemplo, pode ter reflexo em tantas e tantas áreas da sua vida. Um único cenário explica muita coisa. E eu tô usando um único exemplo.
Mas a gente pode falar também das grandes perdas que houveram ao longo do tempo. Ou das histórias, dos registros de histórias de fracasso. Né? Todo mundo tem uma história na família de um vô que tinha dinheiro pra caramba, mas foi lá e gastou tudo com não sei o quê. E aí a família ficou lascada. E aí você tem lá os seus problemas em fazer dinheiro, em guardar dinheiro, ou até você faz dinheiro com facilidade, mas ele não fica, ele escorre da tua mão. Vai que é uma maravilha. E aí o que tá acontecendo? O que acontece? Por que não permanece? Por que não fica? Olha para os registros de histórias que são contadas. O que é a tua história? Que história a tua história conta? Eu acho essa frase um máximo. Que história a sua história conta? Quando a gente começa a ter interesse sobre o que foi vivenciado pelos que vieram antes da gente, a gente entende por que a gente vive algumas dificuldades que não tem explicação. E uma coisa, gente, o nosso sistema familiar, ele é composto por uma rede, uma teia invisível que nos conecta. Então, por mais que talvez você não acredite no primeiro momento, não consiga ter essa clareza no primeiro momento, não significa que você não vai sofrer as influências. É igual a internet, é igual ao Bluetooth. A gente não vê as ondas passando aqui na nossa frente. A internet que está aqui conectada para que eu abra essa live aqui para você assistir. Eu não vejo, mas ainda assim sofro a influência de. Porque se a internet não estivesse conectada, a gente não estaria nem aqui se vendo. Você não estaria aqui me assistindo. Então não é porque você não vê, ou até mesmo não acredita, que você não está sofrendo a influência de tal energia. E quando a gente fala de visão sistêmica, quando a gente fala de constelação, não é ocultismo, não é misticismo, bruxaria ou qualquer outra denominação que pode ser que você já tenha tido acesso, né? Ou a desinformação em relação a. Quando a gente fala de visão sistêmica, quando a gente fala de constelação, é uma ferramenta terapêutica, uma ferramenta terapêutica científica, no qual fala de campo mórfico, física quântica, as ondas neurais. Então vai muito além do que só achismo, do que ocultismo. Tem pessoas que têm medo de fazer constelação familiar porque acham que é algo oculto. Gente, não existe nada mais claro e mais aberto, mais possível e tangível de se analisar e enxergar sobre a nossa vida do que a constelação. Não há nada de oculto. A constelação justamente traz essa clareza, essa visão, essa visibilidade daquilo que de fato estava oculto na nossa vida. Daquilo que de fato a gente não tinha conhecimento, mas que estava ali, sempre pendengando, sempre travando, sempre incomodando, doendo. E muitas vezes a gente sabe que incomoda, mas a gente não consegue fazer um movimento de solução. A gente não consegue fazer um movimento de eu preciso parar com essa dor. Acaba em mim. E sabe por quê? Porque é muito mais fácil a gente se manter na zona de conforto. E o nosso sistema sempre convida a gente a ficar, a gente a permanecer, a perder um pouco mais, a sofrer um pouco mais. Por quê? Porque por amor, aquele amor leal que eu falei antes, aquele amor cego, aquele amor inconsciente, faz com que eu me sinta igual aos meus.
E aí você vai falar, Bre, mas até parece que eu vou querer ser igual a gente que não teve dinheiro, a gente que sofreu, as mulheres da minha família que não puderam vivenciar o amor. Eu sei que você não quer. Conscientemente, você não quer. Mas inconscientemente é o que você faz. Eita! Eita! Conscientemente é o que você acaba fazendo. Aliás, inconscientemente é o que você acaba fazendo. Replicando as histórias, replicando as situações, replicando as sensações. Para se manter pertencente. Porque o maior medo do ser humano não é a morte. O maior medo do ser humano é ser rejeitado. O maior medo do ser humano é não pertencer a um grupo. E desde que você nasce, desde que você, na verdade, está dentro da barriguinha da sua mãe, você já pertence. Você já pertence ao grupo do teu sistema familiar. Você já pertence. Por que existe uma dor tão grande das pessoas que são adotadas? As pessoas que, por algum motivo, os pais não puderam ficar e foram para adoção, foram adotadas por outro casal. Por mais que essa pessoa tenha vivenciado o amor genuíno daqueles pais adotivos. Porque a alma dela sofre. A alma dela chora por ela não estar no seu sistema de origem. Por que as pessoas que são adotadas, os filhos adotivos, por mais que tenham vivenciado um amor genuíno, querem saber da sua origem, querem saber de onde vieram. É por esse motivo. Porque eu preciso saber qual que é o meu sistema, eu preciso saber qual que é a minha origem, eu preciso saber de onde eu pertenço. E aí o emaranhamento nada mais é do que olhar para essas histórias que foram vivenciadas antes de mim e fazer, de certo modo, a mesma coisa para que eu possa pertencer aonde eu vim. Então fica claro aqui o que é o emaranhamento? Emaranhamento é a lealdade invisível, é a conexão invisível, é a conexão inconsciente aos meus entes, ao meu sistema familiar, aos que vieram antes, tanto para bom quanto para mal. Só que a gente sempre vai falar do mal, né, do ruim, porque é o que trava, é o que incomoda, é o que me traz problema. É o que pendenga a minha vida. Eu não consigo dar um passo pra frente, eu não consigo avançar. Então eu sempre vou trazer ênfase nessas coisas ruins, porque é óbvio que o que tá bom a gente quer que continue. E o que tá ruim a gente quer solucionar. Em tese. Em tese. Porque tem pessoas que querem a solução, mas não querem fazer o movimento. Pessoas estão cheias de problema, mas não estão dispostas e disponíveis a olhar para o que tem que ser olhado. Então tem que sofrer um pouquinho mais, tem que perder um pouquinho mais. E às vezes uma vida inteira. Às vezes uma vida inteira. Até que alguém nasça e diga, acaba em mim. Até que alguém diga, ok, para em mim o sofrimento, para em mim a dor, para em mim as perdas. E aí como que os emaranhamentos afetam de fato a sua vida e o seu negócio? Autossabotagem. Sabe aquela pessoa que é cheia de planos, cheia de objetivos, adora anotar coisas. Eu vou fazer isso. Cheia de mapa dos sonhos. O fundo da tela do celular é
fotos lindas de viagem, dinheiro, carro, isso, aquilo, aquele outro. Mas na hora de fato de executar a pessoa não consegue. A pessoa não faz. A pessoa se auto-sabota e não consegue fazer esse movimento de eu faço, eu realizo, eu conquisto, eu consigo. Isso é um emaranhamento. Por quê? Porque pode ser uma lealdade ao antepassado, homem ou mulher. Não precisa ser só mulheres com mulheres, pode ser homem ou mulher. Um avô, um tio, tios também contam. E aí uma pessoa, uma ou mais, que sofreu perdas, essa pessoa está em lealdade inconsciente. E aí se sabota. Para manter esse fio invisível que conecta a esse ente querido, essa pessoa faz igual. E pode ser tanto a um ente quanto ao padrão do sistema. Aquelas histórias, né, de familiar, porque o pai, o filho, o tio, o primo, todo mundo. Tudo igual. Sempre aconteceu a mesma coisa. Todos tiveram o mesmo fim. É a mesma coisa. Tudo a mesma coisa. Dificuldade em fazer dinheiro, em prosperar, em atingir novos níveis profissionais. Se alguém da família sofreu alguma questão com dinheiro, muitas perdas, muito sofrimento, você pode estar pagando esse preço. Se dentro do sistema familiar a regra era dinheiro é sujo, quem tem muito dinheiro é desonesto, ou se esse sistema familiar sofreu com uma pessoa que tinha muito dinheiro, e aí cria-se esse registro de que quem tem muito dinheiro não presta, você vem com essa ideia lá no fundo do seu inconsciente de que, de fato, se eu fizer dinheiro, eu não vou prestar. Então, para eu prestar, eu não posso ter dinheiro. E aí você ou nem faz dinheiro, ou faz e gasta tudo. E não é um gastar tudo de vou no shopping e compro as coisas mais lindas, maravilhosas pra mim. Não. A vida vai te convidar. Batendo seu carro, estourando pneu, cachorro doente, filho doente a todo momento, um cano que estoura. Problema. Muitos problemas. Eita. Aí vamos lá, para as empresárias que têm equipe, para as empresárias que já têm uma empresa maior. A equipe toda desandando, todo mundo brigando, só conflito, só problema, só um Deus nos acuda. Aí você vai olhar as suas ações, você é uma mulher muito controladora, muito rígida. Você não dá abertura para confiar na tua equipe. Qual que é a questão? Seu pai pode ter sido muito rígido com você. E aí essa rigidez você traz em lealdade ao teu pai. E tem muitas outras camadas, tá? Tem muitas outras camadas que não dá pra adentrar aqui numa live de 40 minutos, 1 hora. Mas fica o convite pra você. Fica o convite pra você entrar mais nisso e se entender. Fica o convite para você depois fazer uma constelação, para você participar da comunidade Executoras Femininas. Fica o convite. Esse é o meu servir. Mas voltando no exemplo do pai ou mãe, aquela rigidez que te tornou essa mulher rígida, e aí você reflete essa rigidez na tua equipe. Tanto você não confia na tua equipe, quanto a tua equipe também não confia em você. E aí vira um sistema organizacional conturbado. Cheio de problema, cheio de intriga, cheio de picuinha. Por lealdade a esse pai, por honrar esse pai. Só que, é claro,
Não começa ali. Já vem de muito antes. Outro emaranhamento. Mulheres com responsabilidade excessiva. Crianças muito cobradas. Filhas de mãe rígida. Filhas de mãe que sofreram. Filhas de mãe que tiveram pai ausente. Ou filhas de pai ausente. E ausente emocionalmente. E essa mulher cresce extremamente sobrecarregada, extremamente querendo dar conta de tudo. Se envolvendo com homens meninos que vêm para replicar essa dor no seu coração de que eu não posso confiar em ninguém, de que eu tenho que dar conta sozinha, eu faço sozinha, eu tenho que dar conta. Eu dou conta e eu tenho que dar conta. E é um movimento inconsciente de que eu te salvo, mãe. Eu salvo você e todas as outras da família. Percebe? Como é profundo os movimentos? Só o fato de você querer algo e você não conseguir conquistar aquele algo já sinaliza uma lealdade inconsciente. Sinaliza que você está vivendo um emaranhamento. Se você é empresária, se você é dona do seu negócio, você quer se posicionar, você quer se destacar, mas não consegue, dá uma olhadinha para a história da tua família. Quantas mulheres se destacaram? Quantas mulheres tiveram vez e voz? Quantas mulheres foram empresárias e conseguiram fazer esse movimento? Porque se não conseguiram, quem é você para conseguir? Se não conseguiram, quem é você, alecrim dourado, que vai conseguir? Calma, não tô dizendo que você não vai conseguir. Estou te fazendo refletir. Nessas horas eu sei que você deve estar bem brava comigo. Mas calma, deu tudo certo, vai dar tudo certo. Fica mais um pouquinho. Aguenta mais um pouquinho, porque eu vou te dar 3 frases aqui para você poder refletir aí ao longo do dia e poder se apaziguar com você. Porque a partir do momento que você pensar nessas frases, talvez aqui seja o grande início dos seus movimentos. Primeira frase, primeira pergunta, primeiro questionamento, tá? O que aconteceria se você tivesse sucesso? Quem você se tornaria? E o que você perderia? Se você tivesse sucesso. Se o teu negócio decolasse hoje, se hoje você estivesse vivendo a sua melhor fase, quem da tua família se sentiria desconfortável com isso? E que automaticamente te deixaria desconfortável também. E provavelmente é esse o fato que faz com que você não tome novas posturas dentro do teu negócio. É por esse o fato que você reclama e não age diferente. Aí. E quais são as crenças sobre dinheiro e sobre trabalho que você herdou da sua família? Quais são as crenças sobre dinheiro e sobre trabalho que você herdou da sua família? Não posso parar, preciso fazer, tenho que fazer muito, tenho que me esforçar, dinheiro não dá em árvore e por aí vai. Fica o convite.
para você olhar para essas perguntas com mais profundidade e se entender. Ou começar, né? Porque nunca é simples assim, né? Ai, que delícia que seria se fosse tão simples, se fosse tão rápido. Mas é um processo. É um processo a ser vivenciado. A gente aprende a se apaixonar pelo processo. E é isso. Agora você já entendeu o que é o emaranhamento, como que ele pode estar influenciando na tua vida de forma bem quietinha, bem silenciosa. Faz essa reflexão profunda, pensa durante o dia sobre essas perguntas. E essa semana a gente vai ter mais live. Então vem todos os dias às 8 da manhã. Temos live ao vivo e depois ela fica gravada tanto aqui no Instagram quanto lá no YouTube. Para quem não conseguir assistir no ao vivo, mas ter acesso a essa informação. Muito obrigada pela sua presença e a gente se vê ainda essa semana com mais lives. Um beijo, um excelente dia e muita reflexão a partir daqui. Tchau, tchau!